Companheiros, companheiras, eu sou Granado, Antônio Carlos Granado, sou colaborador da Escola Nacional de Formação e queria conversar um pouco sobre alguns aspectos do programa de governo. O programa de governo é algo que vocês, se vierem a ser candidatos ou candidatas, precisam tratar com muito cuidado, com muito carinho. Queria falar um pouco sobre o processo de elaboração do programa de governo. Para você que vai ser candidato, seja prefeito, prefeita, seja a vereador ou vereadora. Muitas das informações que nós precisamos para elaborar o programa de governo precisam ser buscadas nas fontes as mais variadas dentro do município. Vamos tentar pensar um pouco o que são essas fontes. Nós temos informações que estão dentro da prefeitura. Isso, às vezes, é possível obter via acesso por páginas eletrônicas da prefeitura, muitas vezes por pessoas que trabalham dentro da prefeitura, muitas vezes por pessoas que já estão na Câmara Municipal, muitas outras vezes por acesso direto, por condescendência do poder público atual. Mas essa é uma fonte. Mas nós temos que trabalhar também com fontes secundárias. Fontes como o IBGE, como Fundação SEAD, fontes as mais variadas que precisam ser consultadas. Essas fontes a gente pode buscar como fontes de governo federal. Há no portal da Escola Nacional de Formação uma série de links que podem ser acessados por você para a busca de fontes alternativas as mais diferenciadas para ter informações sobre seu município. E queria tratar, dentro de programa de governo, de um aspecto particular, que é o tema do desenvolvimento sustentável local. Cada município é diferente, nós temos municípios de diferentes tipos, diferentes vocações, diferentes tamanhos, municípios rurais, municípios metropolitanos, municípios capitais, municípios grandes, municípios pequenos, enfim, temos uma diversidade enorme de municípios e é muito importante tomar cuidado com entender o seu próprio município quando fala de programa de governo e particularmente quando fala de desenvolvimento local. Algumas questões importantes para serem levadas em conta na elaboração de um programa de governo, de um plano de governo, são, primeiro, de entender o que significa desenvolvimento. Nós temos hoje uma visão comum de que desenvolvimento significa crescimento econômico. A velha história do crescer para depois dividir. E para o PT não é assim. Para o PT não é assim desde muito tempo. Para o PT, trabalhar desenvolvimento local, trabalhar desenvolvimento nacional, significa pensar em múltiplos aspectos. Significa pensar, sim, em crescimento, óbvio. Não existe desenvolvimento sem crescimento e crescimento econômico. Mas não é qualquer crescimento. Esse crescimento tem que estar acoplado também a desenvolvimento social, precisa estar acoplado a retirar de baixo miseráveis, de retirar de baixo pessoas que precisam ser incluídas. Significa também respeito ao meio ambiente, respeito à diversidade ambiental, e significa várias outras coisas. Significa, por exemplo, pensar que o seu município tem vocações próprias, que o diferenciam e muito de municípios que estão ao seu lado. Um município pequeno, de 3, 4, 5 mil habitantes, de vocação rural, com áreas de agricultura familiar, muito provavelmente, quando eu falo de desenvolvimento nesse município, eu preciso pensar em como agregar esses pequenos produtores rurais, essas famílias, como criar mercado, como capacitá-las, como gerar mecanismos de organização delas, como incluí-las num processo de comercialização de várias escalas em cadeias produtivas. Eu preciso, portanto, pensar esse município com aquilo que é peculiar seu. Esse município tem um nível de exclusão social, um nível de divisão social, econômica importante. Eu tenho muitos miseráveis. O que eu preciso fazer com esses miseráveis? Nós hoje falamos do programa do Plano Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria,
ele envolve 3 aspectos importantíssimos. Um aspecto é o pensar a inclusão do ponto de vista da renda. É fazer distribuição de renda, Bolsa Família e mecanismos outros que a gente tenha para fazer distribuição de renda. Mas uma segunda perna do Plano Brasil Sem Miséria diz respeito à inclusão nos serviços públicos. Os miseráveis, as pessoas em extrema pobreza são também excluídas dos serviços mais elementares. São excluídos da educação, da saúde, são excluídos do transporte público, são excluídos do lazer, da cultura, são excluídos de todos os serviços básicos. Então, uma segunda perna do Programa Brasil Sem Miséria, do Plano Brasil Sem Miséria, é o da inclusão nos serviços públicos. E uma terceira perna, e é dessa que eu queria tratar um pouco com vocês, é a perna da inclusão produtiva. E incluir produtivamente não significa só gerar emprego, significa também gerar emprego. Mas significa capacitar para a ocupação do emprego, significa não só o emprego formal, o emprego com carteira assinada, mas significa a valorização das atividades de empreendedorismo, as mais variadas, desde a economia solidária até as atividades do empreendedor individual que precisa ser acoplado no mercado, precisa ser formalizado. Tudo isso, né, forma parte dessa inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria. Isso é um aspecto do desenvolvimento importante. Outro aspecto do desenvolvimento é que o desenvolvimento não pode ser pensado exclusivamente como crescimento ou inclusão social. Ele precisa também ser pensado do ponto de vista daquilo que ele provoca de impactos sobre o ambiente onde vivem as pessoas. E, portanto, a questão ambiental é importantíssima de ser entendida nesse processo de desenvolvimento sustentável. Nós podemos falar, obviamente, que fazer crescer meu município, fazer meu município se desenvolver, inclusive gerar empregos, precisa passar pela atração de uma grande empresa ou de uma grande cadeia produtiva de negócios para o meu município. Nós estamos falando que o Brasil tem 5.564 municípios, 5.565 se considerar Brasília, e nós não temos isso de grandes empresas no Brasil. Nós não temos isso de grandes negócios no Brasil. A localização ou não de um grande negócio no seu município não depende das ações que você faça, ou depende muito pouco das ações que você faça se você vier a ser dirigente desse município. Mas ele depende muito mais da lógica negocial desse grande negócio. E, portanto, a atração do grande negócio não pode ser a lógica do desenvolvimento local. Não é óbvio, se eu tiver uma grande empresa, um grande negócio que venha para o meu município, eu tenho que fazer dessa vinda algo bom, algo importante. Mas eu não posso condicionar o desenvolvimento do meu município a isso. Eu preciso condicionar o desenvolvimento do meu município à geração de emprego, renda, oportunidades para todo o conjunto da população, e isso passa, muito provavelmente, por você valorizar o comércio local, valorizar a economia local, valorizar as cadeias produtivas locais. Nós temos experiências valiosíssimas espalhadas por esse Brasil. Eu conheci uma experiência de um município do interior da Paraíba, na região do Cariri paraibano, município que é, uma região que é a de menor índice pluviométrico do Brasil. A única coisa que prolifera lá, ou as duas únicas coisas que proliferam lá, são o cacto e o bote. A prefeitura local desenvolveu ali uma experiência maravilhosa que foi de, a partir da merenda escolar, produzir um processo de compras locais na cadeia produtiva do bode, a começar pelo leite de cabra, mas posteriormente com outros produtos derivados, né? E com a oferta, ou com a demanda, aliás, por produtos para merenda escolar, organizou do outro lado a oferta desses produtos, organizando
a população, organizando os produtores locais. Por que não se consumia leite de cabra? Porque apesar da cabra existir, não existia demanda. Então, se não existia demanda, por que vou produzir? No momento em que eu gerei essa demanda, eu criei a lógica da oferta. Mas, por outro lado, eu não tinha de quem comprar, porque as pessoas não estavam organizadas para vender. No momento em que eu ajudo a organizar a produção, do lado de lá, eu encontro oferta com demanda e gero um processo de inclusão dos produtores, valorizando vários aspectos. Ou seja, eu entendi que eram vocações locais. Essa experiência do Cariri Paraibano é uma experiência maravilhosa nessa direção. Mas existem experiências as mais diferentes ligadas a esse processo de desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável. Também pensar, por exemplo, na área de educação, em educação empreendedora. Pensar em trabalhar a organização das famílias como famílias produtoras. Pensar em organizar as cadeias produtivas. Agora, veja, eu estava falando de um pequeno município no interior da Paraíba. Mas vamos falar agora de um outro grande município dentro de uma capital ou algum grande município dentro de uma região metropolitana. Eu não tenho como pensar isoladamente esse município. Eu tenho vocações do município? Tenho. Mas eu preciso, de repente, pensar que eu estou inserido numa região metropolitana, que eu estou inserido num conjunto de outros municípios com os quais eu vou precisar dialogar e vou precisar planejar de maneira conjunta o desenvolvimento local. Pensar esse desenvolvimento como um desenvolvimento não apenas do meu município, mas de toda uma região, né, é algo que faz parte das minhas vocações. Portanto, ao elaborar um programa de governo para uma candidatura no seu município, você precisa levar em conta essas mais diferentes situações que são muito particulares para o teu município. Você precisa se perguntar o que é o meu município? O que é que dá a lógica do desenvolvimento no meu município, pensando em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, né, ou preservação ambiental, em desenvolvimento cultural, em desenvolvimento lato sensu, né, inclusive em desenvolvimento como desenvolvimento ético. O tema do desenvolvimento sustentável vai ser objeto da Rio+20. A Rio+20 se chama de verdade Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e significa uma discussão internacional de contraponto ao tema do desenvolvimento como vinha sendo tratado pelos neoclássicos, como vinha sendo tratado pelos economistas da liberdade de mercado, do Deus mercado. E introduz temas importantíssimos que nós devemos levar em conta quando nós falamos agora de desenvolver o nosso município. Nós temos que pensar que a erradicação da pobreza extrema é parte integrante e obrigatória desse processo de desenvolvimento. Mas também nós temos que pensar, como eu já tinha dito, que esse desenvolvimento ele se dá de maneira, e precisa se dar muitas vezes de maneira articulada, seja porque nós estamos num espaço geográfico junto com outros municípios, certo? Por exemplo, nos casos das regiões metropolitanas, seja porque muitas vezes nós temos temas que são comuns a municípios às vezes muito distantes dos nossos, mas que têm problemas comuns com os quais nós precisamos tratar. Hoje, a legislação permite trabalhar com a formação de consórcios públicos para temas os mais variados. Nós, por exemplo, temos a preparação da Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ter município-sede em vários pontos do Brasil. Em vários pontos do Brasil, seja porque são locais onde existirão os jogos, seja porque são municípios que serão abrangidos por áreas de treinamento, né, para concentração dos times. Ou seja, tem uma enorme quantidade de municípios que serão abrangidos ou serão atingidos pelo processo da Copa do Mundo. Hoje, esses municípios estão se organizando de maneira coletiva. Eles estão, ou seja, e estou falando de municípios muito distantes uns dos outros. Estou
falando de capitais e não só capitais, bastante distantes uns dos outros. Este consorciamento, seja como consorciamento formal, através da lei dos consórcios públicos, seja através de outros mecanismos de organização, podem colocar o seu município, o nosso município, em contato com outros municípios. E é importante, muitas vezes, quando a gente discute o nosso município, perceber que há temas que nós não resolvemos no nosso espaço geográfico. Vamos falar de uma região metropolitana. Um tema como transporte público. A pessoa mora num município, estuda no outro, trabalha no outro. E muitas vezes vai para uma atividade cultural num terceiro, num quarto município. Ela, portanto, precisa ter mobilidade urbana que eu não resolvo no âmbito do meu município. Eu preciso me consorciar, eu preciso me organizar com outros municípios para enfrentar o tema do transporte público. Ou um tema como saneamento básico, também numa região metropolitana. O rio que recebe o esgoto que precisa ser tratado começa num município, passa por outro, segue em frente. Se eu não pensar de trabalhar de maneira consorciada, de maneira articulada com esses outros municípios para enfrentar o tema do saneamento básico, eu estou falando bobagem. Ou seja, a articulação entre municípios é importantíssima. Uma outra questão. Eu, muitas vezes, tenho problemas na minha legislação urbanística. Plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, enfim, toda a legislação urbanística. Posturas municipais. E eu posso, com as minhas posturas municipais, estar trabalhando na contramão de um desenvolvimento com este conceito de desenvolvimento sustentável que eu falei. Nós estamos falando em formalizar os empreendedores individuais, desde o camelô, até a cabeleireira, enfim, estamos falando em formalizar os empreendedores individuais, como mecanismo de inclusão, como mecanismo de fortalecimento das pessoas, como inclusão. Mas veja, eu pego o pipoqueiro, vem, se formaliza, eu lhe dou um CNPJ. E a minha legislação urbanística, a minha legislação, diz que ao me dar o endereço da casa dele como referência para o meu comércio de pipoqueiro, eu passo a pagar IPTU comercial. Tiro no pé. Eu ter formalizado o empreendedor significou o quê? Um benefício ou um castigo? Foi um castigo. Ou seja, se eu não consigo entender a minha legislação e o papel que ela joga e mexer na minha legislação, eu não falo a sério em desenvolvimento municipal, em desenvolvimento local. Ou mais ainda, eu tenho uma série de aspectos no desenvolvimento em que eu não resolvo exclusivamente como poder público, como prefeitura. Uma série de outros atores do meu município ou da minha região também incidem sobre a ação de desenvolvimento. E, portanto, é importante eu entender como articular os diferentes atores, não só eu, mas como gerar um processo muito mais democrático, muito mais abrangente, daquilo que se pode chamar de governança do processo de desenvolvimento. Também posso falar de outros aspectos, posso falar que não basta eu mexer na minha legislação, não basta eu me organizar com os meus outros vizinhos, se eu não trabalhar com esses negócios, com os micronegócios, com os pequenos negócios, dando a eles acesso a uma série de condições que são base para que ele se inclua no processo de desenvolvimento. Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, que o índice de mortalidade do pequeno negócio é elevadíssimo. Elevadíssimo. Em parte porque, às vezes, a pessoa, o indivíduo, se mete num pequeno negócio, tem uma iniciativa empreendedora e não entende direito daquilo. É verdade, mas essa não é a mais importante razão. Essa razão é secundária. Em boa medida, em boa parte das vezes, as pessoas se metem a fazer algo novo, como empreendedoras, porque daquilo elas entendem.
E onde elas pecam? Pecam porque não têm capacidade gerencial, porque não têm acesso a crédito, porque não têm acesso a tecnologias. E, portanto, eu preciso criar condições de capacitação técnica, preciso criar condições de capacitação gerencial, preciso dar assistência tecnológica, preciso dar acesso a tecnologias. E tecnologias, não se fala muitas vezes de tecnologias avançadíssimas, de pequenas coisas em tecnologia. Eu preciso, no meu município, gerar condições de acesso ao crédito, ao microcrédito. O microcrédito tem experiências riquíssimas, as mais variadas, inclusive, muitas vezes, até com geração de moeda própria para o microcrédito. Não é uma moeda que circula internamente no município, existe no caso do Banco Palmas. Ou seja, temos algumas experiências valiosíssimas nessa direção. E muitas vezes eu preciso organizar estruturas de crédito. Os grandes bancos, mesmo os bancos públicos, tem muita dificuldade de trabalhar com o microcrédito, com o crédito de R$200, de R$500, sem a busca de garantias, né? O grande estabelecimento bancário, mesmo os públicos, tem dificuldade com isso. E não há nenhum problema em nós, nos nossos municípios, organizarmos estruturas desse tipo, de nós simplificarmos procedimentos, de nós permitirmos a abertura e fechamento de empresas, por exemplo, com muito mais presteza. Também na questão do acesso à tecnologia, a mesma coisa, nós temos condições de implantar espaços de organização, né, para o empreendedorismo. Outra linha que é importante é a de a gente pensar que, dadas as vocações, dadas as condições do meu território, ou do território regional, que eu preciso, para essa atividade, desenvolver infraestrutura e desenvolver condições logísticas. Né? Por exemplo, um município que tem vocação rural, com microproduções, né, produções familiares, etc., precisam criar condições de escoamento, condições de armazenagem. Né? Tudo isso tem que ser parte do meu jogo, tem que ser parte do meu processo de planejamento de desenvolvimento. E queria, para concluir, falar que há um aspecto importantíssimo quando se fala de desenvolvimento. Desenvolvimento, ele precisa, como eu já falei, dialogar com o tema da inclusão. Mas inclusão não é só inclusão do ponto de vista da renda. Nós estamos falando que nós temos que pensar que nós temos condições as mais diferentes no nosso município, no nosso estado, no nosso país, de exclusões por outras razões. A questão de gênero, a questão de raça, a questão de credo religioso, a questão da opção sexual. São elementos de inclusão que precisam ser contemplados na discussão sobre desenvolvimento sustentável. Isto é parte integrante do próprio conceito de desenvolvimento sustentável. E mais, poder público, governo, não sou dono da verdade, não posso ser dono da verdade. Eu falei de governança, inclusão de outros atores no processo de desenvolvimento local, mas a gente pode ir mais longe até. Ou eu abro este poder que eu vou exercer, este governo que eu vou exercer, para um exercício muito mais democrático, muito mais aberto, mais amplo, com a inclusão de pessoas no próprio processo de tomada de decisão, ou eu estou falando besteira. Muito obrigado.